Bom, eu vou abrir inscrições para questões que podem ser... a gente faz um conjunto de 3 questões, mais ou menos, ou que podem ser dirigidas especificamente a cada um dos palestrantes ou ao conjunto dos palestrantes. Tem um microfone, é bom que as pessoas se apresentem e falem no microfone, porque isso aqui está sendo registrado, né? Então, bom, estão abertas as inscrições para o debate. Você? Tá. Boa tarde, eu sou Juracilda, sou antropóloga, até dia 5 de abril antropóloga vinculada à FUNAI, agora sou aposentada, e estou atuando numa ONG aqui de Campinas, que já tem 10 anos, chama Camuri, Indianismo, Ação Ambiental, Cultura e Educação. E eu estava muito ansiosa por este dia, então não estou querendo dirigir nenhuma questão à mesa, apenas dizer que nós precisamos urgentemente transformar esse simpósio em ação, quer dizer, botar na rua de alguma maneira, não sei como, porque a gente não pode ver tudo que foi conquistado ser perdido. Eu sou coordenadora de 2 GTs no Rio Grande do Sul e ainda continuo nessa função. Tenho que concluir o meu relatório, que já estava pronto em 2009, foi sendo postergado, né? E agora, então, estou com ele para concluir, mas com todas essas condicionantes, eu vou concluir e nada vai ser levado à frente. São uma terra cacique-doble, lá no Rio Grande do Sul, em Acorá, que são terras que foram retiradas dos índios em 1962. Eram terras já demarcadas, que foram redefinidas na famosa reforma agrária do Brizola, de 1962. A terra de Inhacorá tinha 8.500 hectares, foi reduzida a 1.000 hectares. Acho que foi em 2000, eu esqueci agora qual é a data, a FUNAI fez um grupo de trabalho e só pegou de volta 2.700 hectares que estavam, era uma estação experimental do estado do Rio Grande do Sul. E 3.000 hectares ficaram fora, né? Então, assim, são coisas que você tem muita informação, muito registro, mas, mesmo assim, com todas essas condicionantes, eu não sei como é que fica, né? É a questão que você, se pudesse acreditar, poderia até entrar na justiça de tanta documentação que tem, mas a gente sabe que, entrando na justiça, nada será resolvido. Nonoai, que foi a protagonista do movimento indígena, no sentido de, em 1978, dizer: não será sobre as terras indígenas que vai ser resolvido o problema da falta de terra, da reforma agrária no Brasil. Foi o movimento de Nonoai, de Rio das Cobras, em 78, e Nonoai, que criou o atual movimento nacional de reforma agrária, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Porque, a partir daquele momento, eles foram obrigados a pensar noutra solução que não fosse resolver a falta de terra em cima das terras indígenas, né? Então, tem uma ação que está no Supremo. Eu fui perita da ação de Nonoai, que a terra do Dalasta, 1.200 hectares, uma fazenda, permaneceu com ele até hoje. E está no Supremo. E como a gente tira uma questão do Supremo? Como a gente faz o Supremo dar um parecer sobre uma questão que está mais do que provada, que é a terra indígena? Então, todas essas angústias, né, eu trago assim comigo e quero botar o bloco na rua, né? Quer dizer, sou parceira, quero convocar todas as ONGs presentes e todos os aliados para a gente voltar a discutir essa questão, para a gente fazer movimento, porque, né, realmente o direito dos povos indígenas é o que
institui os nossos outros direitos. Sem eles, todos os outros estão perdidos. Era isso. Obrigada. Obrigada. A Manuela tem uma questão. E as inscrições estão abertas. Eu tenho a seguinte questão, que me preocupa bastante, que é extremamente atual para nós, antropólogos. Agora que o ministro Lewandowski nos deu a chancela dele, dizendo que o que a gente faz é ciência, acho que somos a única profissão, a única disciplina que precisa de um ministro do Supremo para certificar que o que a gente faz não é bobagem. Só que tem uma coisa, a antropologia não tem exame da ordem. E isso eu acho que é um problema central. Por quê? Porque quem acaba certificando que uma pessoa é antropóloga acaba sendo a falta de exame da ordem, acaba sendo a Associação Brasileira de Antropologia. E acontece que a Associação Brasileira de Antropologia, neste exato momento, está querendo abrir digamos, o pertencimento à aba para simplesmente graduados em antropologia. Até agora, só pós-graduandos é que eram aceitos na associação. Eu não tenho nada contra graduados, pelo contrário, mas eu acho o seguinte, é que nós temos um péssimo exemplo na arqueologia, porque proliferaram graduações de arqueologia, como estão proliferando graduações de antropologia agora, né? Que não existiam. Antes eram ciências sociais, né? E depois, na pós-graduação, é que a pessoa se formava antropólogo. E esses arqueólogos, muitos deles têm se queixado que eles são simplesmente, digamos, os braços de... Enfim, são os operários que fazem os laudos para empresas que querem, por exemplo, minerar numa área que tem vestígios arqueológicos. E o problema que se introduz é um problema que já é velho em outros lugares. Na Austrália, há muito tempo atrás, já começou essa dupla vinculação, digamos assim. Não são só os índios que pedem antropólogos. Os adversários também querem antropólogos, e se um antropólogo, basta para ser antropólogo ser membro da aba, e se a aba alarga o seu modo de recrutamento, eu acho que isso é um problema. Não que seja... Eu conheço, há exemplos que talvez todos vocês conheçam, de pessoas com doutorado em antropologia que, no entanto, estão combatendo os direitos dos índios. Mas são uma extrema minoria, né? A gente conhece-os pelo nome, né? Mas, se isso se generaliza, então não é o juiz que vai ter que desmerecer, digamos, o laudo antropológico, a peritagem antropológica, mas se pode colocar um antropólogo contra o outro, né? Com o selo da aba em cima. Então, acho que isso é extremamente preocupante, é uma discussão que está neste momento na aba, que vai provavelmente ser discutida na próxima reunião de antropologia em dezembro em Brasília, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que se manifestar, porque é extremamente preocupante. Então, isso é uma questão para você, sobretudo, né, Eloy? Para você, não, eu acho que você comentar. Eu vou passar para Alessandra.
Meu nome é Alessandro, eu faço parte de um grupo aqui da cidade de Campinas, que se iniciou há mais ou menos 2 anos atrás, chamado Etnocidade, que trabalha com a questão de dar visibilidade às populações indígenas que vivem na cidade, e na cidade de Campinas especificamente. E a gente tem com a gente representantes do povo Krenak, do povo Pataxó, do povo Caigangue, do povo Guarani, Terena. E a gente tem um conjunto muito grande de relatos desta população que é reflexo das condições em que esse país coloca as terras indígenas, de exploração, de condição de vida, né? E de ataques a essa população que está circulando na cidade. O fato de não ter terra é uma consequência que leva à cidade, e o que acontece na cidade não é menos grave do que acontece nas aldeias, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco desse universo que vocês conhecem nesse sentido, porque a gente tem uma memória circulando no não indígena da ideia da avó ou da bisavó caçada a laço, né? Mas isso está acontecendo recorrentemente, e eu posso garantir agora, neste país, né? A gente tem relatos de pessoas que estão com a gente, que foram raptadas de suas aldeias quando crianças, né? E daí a gente sempre coloca num passado que não existe, porque está acontecendo agora, né? E situações de semi-escravidão, situações em que negação da educação na escola formal, situação de negligência na saúde, né? A gente tem relatos de indígena que falou: fiquei doente, fui até o hospital mais próximo, posto de saúde mais próximo, e a resposta foi: você tem uma carteirinha da FUNAI, você tem que se dirigir ao lugar mais perto da sua aldeia, né? Esta foi a resposta que a pessoa ouviu. Então, assim, queria colocar também que, para além da questão da terra e da Constituição garantindo os direitos indígenas, pensar e discutir um pouco o tema do indígena circulando na cidade, que é consequência dessa situação, mas o efeito tão devastador que também acontece na cidade. Queria que vocês comentassem um pouco disso. Bom, eu deixo aberto, porque, na verdade, só tem uma questão que é direcionada a um dos palestrantes. Então, eu vou passar para o Eloy, e depois, quem quiser... Hein? A Samanta está respondendo. Oi. Então, professora, este tema que a senhora falou é uma coisa assim que me chama muita atenção, muita preocupação por conta desse trânsito que eu tenho até, né, do direito e da antropologia. Aliás, ter feito o doutorado em antropologia foi um diferencial muito grande na minha vida profissional, inclusive, né, porque você adquirir algumas habilidades que no direito nós não temos, garantiu não só para mim, mas para as comunidades que eu defendo, alguns êxitos importantes, como prestar atenção em tudo no processo, né? Porque advogado tem mania de não ler processo, né? Procurador às vezes não lê, AGU então, juiz não lê, para começar, né? E aí vai ter uma degradação, né? O advogado é o que mais lê, mas às vezes assim, tem advogado que não lê. E é uma coisa que eu falo muito quando a Procuradoria da FUNAI me chama para fazer umas oficinas, quando os procuradores ingressam, né, quando tem concurso, os procuradores ingressam, eles me chamam para fazer uma oficina para falar um pouco dessa advocacia indígena, né, desse contato com a aldeia, necessidade de ir lá, conhecer, enfim. E uma das coisas que eu sempre falo é que o procurador ou advogado que vai defender a comunidade indígena tem que ler o relatório do antropólogo. Né? Não tem como você ir para a audiência ou qualquer outro lugar sem ler o que o antropólogo falou. E ler antropólogo é difícil, gente. Né? Eu tive que aprender... Porque eles falam. Lá no final que você vai entender o que eles queriam dizer. Né? Então, passar também pela antropologia me ensinou muito isso. Né? Então, de fato, escrevem muito, é muito denso. Às vezes, para responder uma pergunta, eles dão uma volta. Né? Eu falo, não pode ter preguiça. Tem que ler, não tem jeito. Não tem outro caminho, eu não sei, eu não leio o laudo do antropólogo.
Mas dizer que eu também defendo que a antropologia é uma ciência, né? Que em momento algum a antropologia não necessita de pronunciamento do ministro do STF, mas que para nós do direito, assim como na antropologia você citar, né, cânones importantes da antropologia, para nós no direito, citar um ministro do STF é um reforço de argumentação. Então, não quis dizer que, né, agora a antropologia é ciência porque o Lewandowski falou, em absoluto, né? Dizer que a gente cita muito, porque quando um ministro do Supremo, né, faz essa referência, expressa o trabalho do antropólogo, justamente naquele contexto em que o trabalho estava sendo, né, atacado, especialmente pela CPI, vários antropólogos sendo caçados como bruxas, né, enfim, e bruxos também, você ter uma posição nesse sentido foi importante para nós, assim, dizer, é importante o ministro estar defendendo, né, também a antropologia. Isso é um avanço, principalmente para nós do direito. Mas eu tenho muita preocupação, sim. Inclusive, eu sou filiado à ABA agora, consegui, né, ser filiado à ABA. Tem OAB e tem o ABA. Né? Mas acredito que não vou ser perito em nenhum processo dos Terena. Nunca vão me chamar. Mas dizer que essa preocupação tem que ter. Porque, querendo ou não, principalmente quando o antropólogo vai na função de perito, é um peso muito grande. Né? Quer dizer, o perito, ele vai ali representando o juiz, o Estado juiz. Né? Ainda que você tenha um antropólogo assistente da comunidade, um antropólogo assistente da parte acusadora, dos réus, vamos dizer assim, o perito, ele vai representando o Estado juiz. Então, o laudo que ele vai elaborar tem um peso muito grande, né, dentro do processo para nós. E você ter, abrir essa margem, né, para a graduação, né, enfim, é uma coisa que tem que ser muito debatida, inclusive. Eu acho que vai ser um momento ideal, né, na RBA que vai acontecer em Brasília, para a gente pensar tudo isso. Porque até mesmo nos cursos de antropologia, nós temos que ter o cuidado de quem está entrando. Né? A gente não sabe como fazer isso. Né? Eu mesmo, pelos cursos que eu passei, enfim, pelas pessoas da antropologia que eu já encontrei muitas pessoas boas, mas muitas pessoas com ideias muito assim, né, muito diferentes, né, vamos dizer assim, ideias preocupantes, né? Então, quando a gente defende o trabalho do antropólogo, a gente tem que ter essa preocupação também de pensar quem são as pessoas que vão estar ingressando. Ainda que a ABA seja uma associação, né, não seja uma pessoa jurídica, assim como a OAB, né, que exerce um determinado controle e tem determinados poderes, inclusive. Né? A OAB tem determinados poderes que a ABA não tem. Né? E a OAB ela tem todo esse cuidado, por exemplo, na hora que você vai pedir a inscrição, eles levantam toda a sua vida. Né? Tem até uma investigação social. Né? Por quê? Porque não pode ser maculado o trabalho do advogado. Né? Quer dizer, até esses tempos eles estavam implicando até com pessoas que trabalhavam em bares, né? Universitários que trabalharam em bares como garçonete, né? E teve o registro, terminou a graduação, foi se registrar na OAB, eles estavam inclusive barrando isso, né? Porque eles acham que não está de acordo com a dignidade do trabalho do antropólogo, do advogado. Eles quiseram me caçar por conta disso, porque na época, como eu era o advogado né, das comunidades indígenas, eu tinha acesso irrestrito às retomadas, tanto Terena quanto Guarani Kaiowá. E no processo que eles instalaram para caçar meu registro, eles falavam, o Eloy é Terena, e por ele ser Terena, ele tem acesso irrestrito aos índios. Inclusive, o Eloy fica sabendo até do planejamento dessa organização criminosa. Eu falei, lógico que eu sei, eu sou advogado. Né? Por que eu não vou saber? Esse é meu trabalho, saber. Inclusive, é meu papel, saber e orientar. Né? E aí eles ficaram mais abismados. Né? Tem que caçar esse menino, eles falaram. Né? A OAB, a própria OAB. Então, só para dizer, a OAB exerce esses poderes, esse controle muito grande em cima da atividade, né, dos advogados, e nós temos que pensar, dada a importância, né, do trabalho do antropólogo e do que isso representa para nós, povos indígenas, né, enquanto defesa de direitos coletivos, temos que pensar assim, formas, né, de discutir, de refletir, até mesmo de, até certo ponto, exercer um controle, né, entre aspas, várias aspas aí, nesse sentido, né,
não exatamente na perspectiva do trabalho, né, antropológico, mas a partir do que isso vai representar para os povos indígenas. Seria isso. Essa questão, Alessandro, que você traz, ela é muito complexa porque não acontece só aqui. Em todos os centros urbanos acontece isso. Acontece muito com estudantes indígenas que estão na cidade estudando, aí vão nos postos, aí os postos falam, cadê o encaminhamento da CASAI, né, que é a Casa de Atendimento de Saúde Indígena? Aí ele fala, não, mas eu, por exemplo, ele é daqui, mas ele é do Amazonas. Não, mas é lá do Amazonas, como é que eu vou pedir esse encaminhamento? E aí, quando é o inverso, às vezes ele está no contexto urbano, vai para a sua aldeia só nas férias. Se for uma equipe nova de saúde, fala, não, mas você não mora aqui, você só está passando férias. Então, às vezes, também acontece isso. E, assim, qual é a orientação? Eu não sei se do lado jurídico em si, mas enquanto, assim, controle social, né, os próprios CONDIs, né, que é o conselho, que é os conselheiros indígenas, o que eles fazem é que, por exemplo, nos locais onde existe CASAI, tem que atender esse indígena, porque ele tem uma origem, independente se ele está na cidade trabalhando ou estudando, ele tem que ser atendido. Mas outra orientação também que faz as secretarias municipais de saúde é que ele tem que atender porque é um cidadão, não importa se ele é indígena ou não, ele não precisa de um encaminhamento para poder ter um atendimento. Por isso que eu falei, a gente tem um sistema específico de saúde indígena, mas ele é ligado ao SUS. E o SUS ele é público, universal, né, igualitário para todos. Então, não deveria se ter essa discriminação ou essa imposição. E talvez seria necessário algum dia, eu não sei qual é como aqui tem, você falou que tem Krenak, Chacriabá, Terena, Pataxó e Guarani, mas talvez ver nas proximidades, São Paulo não está tão distante, São Paulo tem uma CASAI, né, e o Estado de São Paulo tem conselheiros de saúde indígena, talvez aproximar aqui do município de Campinas e tentar dialogar, porque também há um despreparo também de muitos gestores da saúde. Porque, às vezes, como é, digamos, uma população nova, não sabe como atender. Será que é algo específico? Será que realmente vou precisar de encaminhamento? Mas o sistema é o SUS, não deve ter, de fato, essa diferenciação. Mas, talvez, como sugestão, aproximar, então, a gestão das secretarias municipais com o controle social indígena para ter um diálogo e ver como melhor atender, porque é o SUS e, ponto final, tem que atender, não tem que ter diferenciação. Alguém mais gostaria de responder? Ou passo para mais uma rodada de questões? Clarice. Tem que falar no... Boa tarde, todo mundo. Eu, na verdade, peço desculpas se eu não consegui ser muito precisa, porque são muitas informações e muitas emoções. Então, eu acho que eu queria começar falando isso. Eu tenho o privilégio... Eu estou tentando ser visível para todo mundo, mas eu acabei ficando invisível para a Tchonka. Eu tenho o privilégio de ter sido aluna e colega, né, aluna da Manuela, colega da Tchonka, e acompanhar... O Eloy falou, uma que era que você falava desde há 15 anos que a gente saiu da aldeia, então, esses jovens que são jovens há 15 anos, enfim, e o Ailton, então, e tem estudantes aqui, então são muitos privilégios, portanto, são muitas emoções também, assim. Então, primeiro, duas coisas, né, que eu queria parabenizar vocês pelo dia de hoje, esplêndido, maravilhoso. A Tchonka e Camila, Marta, que é minha colega também, Sônia, e todo mundo, estudantes, e etc. Tal. E parabenizar, a gente não falou sobre isso, né? Parabenizar a Unicamp pelas ações afirmativas e pelo vestibular indígena que acaba de começar aqui. E a gente sabe muito bem, lá na nossa UFSCar, a diferença que isso tem feito nesses últimos 10 anos. Então, eu espero que a gente veja a continuidade disso na UFSCar e daqui a 10 anos a Unicamp tão diversa quanto a gente está vendo a UFSCar hoje em dia. Então, enfim, muito sucesso nisso.
E a parceria é essa, né? Vestibulares indígenas juntos, etc. Então, por isso são todas as emoções. O Ailton, a gente ainda tem o meu irmão em comum, ou seja, né, de todos os lados a gente é muita coisa. E aí a outra parte que também para mim é muito cheia de emoções é o fato de que eu tenho falado isso, que eu entrei na universidade em 1989.